Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Interinvest Educacional e Online Traders. Eu sou Fabiano Oliveira, este é o nosso call de abertura do pregão de 13/4/2011. Bom, gente, falar o que do mercado com relação a ontem, tá? Então, complicado o movimento, como eu disse no call de fechamento para vocês, muito difícil de aproveitar aquele movimento de ontem, tá? A gente simplesmente abriu, nós sabíamos que seria um pregão de baixa, sabíamos que existia uma grande probabilidade do mercado desabar no dia de ontem, tanto que concentramos todos os nossos estudos com vocês aqui no call de abertura para vendas, e só que de repente o mercado desaba 2% em uma hora e pouquinho e consolida o resto do dia. Tá? Então aí simplesmente não tem como a gente trabalhar, tá certo? A abertura do pregão é sempre muito complicado, em função do volume ser sempre pequeno. Então a gente não operou a abertura e simplesmente o mercado derreteu. Quem tentou alguma operação na parte da tarde, que foi o meu caso, acabou sendo estopado, porque o mercado chegou a romper mínima do dia, dando para a gente possibilidade, sinalizando que poderia continuar a tendência, só que na realidade acabou voltando e consolidando o restante do pregão, tá? Sem grandes movimentações. Então ontem foi um dia que ou a gente não conseguiu fazer muita coisa, ou a gente acabou estopando movimentos bem esporádicos, movimentos bem difíceis de você prever, de você pegar. Como vocês viram aí que foi o caso da MMX, que foi o call de fechamento ontem, a operação do dia ontem, uma bela operação do Bruxel, que estava lá dando mais de 1%, e em 2 minutos ele estava tendo prejuízo na operação. Tá? Então, brincadeira. Foi exatamente assim o dia ontem, alguns ativos do nada estourando para cima na parte da tarde, outros estourando para baixo, e mercado totalmente consolidado. Tá? Como eu disse, o que a gente percebeu ontem foi um aumento no final do pregão do volume de compra. Os books estavam todos cheios, o pessoal parece tentando segurar o mercado acima dos 67 mil pontos, tá? Fazendo o possível para conseguir segurar isso aí. E um tanto quanto complicado, tá, gente? Para mim foi um pregão bem difícil, não vou negar para vocês, muito complicado. Não perdi muito, mas também não ganhei muito, tá? Então ficamos no 0 a 0 aí, foi um pregão bem difícil, tá? Bom, o que nós podemos falar para hoje? O mercado hoje pode dar uma recuperada, tá? Então nos tempos menores, 15 minutos, 5 minutos, 60 minutos, mas para nós a tendência continua sendo de baixa, continua sendo a tendência continua sendo venda, tá? Essa é a nossa ideia. A gente pode ter um alívio aí no dia, mas nós não vamos recomendar compra para vocês, mesmo que exista a possibilidade do mercado corrigir um pouco, tá? Então, a gente vai trabalhar nesse call, vocês vão ver, a grande maioria dos ativos para venda, tá? Nós temos aí um ativo só, talvez, quem sabe, como diz nossa equipe de análise, escreveu para mim, BVMF, tá? Então, talvez o BVMF possa dar um sinalzinho no gráfico diário. O resto, gente, é só venda, é nisso que a gente vai se concentrar, certo? Apesar do mercado poder dar uma corrigida hoje, isso pode acontecer, a gente está ciente disso, os futuros americanos estão indicando que isso pode acontecer, só que não tem como a gente trabalhar com compra com o mercado derretendo como derreteu ontem, tá? O volume na venda ontem foi muito expressivo, foi muito alto, então o pessoal está realmente com vontade de se desfazer das posições, de abrir posições vendidas, então eu acho que não tem muito por que a gente trabalhar com compra, tá? Bom, vários papéis estão perdendo mínimas do ano, montando pivô de baixo em gráfico semanal. Enfim, gente, a coisa está bem feia. Tá? Graficamente a coisa está bem feia. E a gente acredita que o mercado tende a ceder ainda mais. Tá? Por isso que a gente não vai recomendar compra para vocês. No mercado americano, nada demais. Média do diário, tranquilo. Hoje nós temos uma agenda movimentada nos Estados Unidos. Começando às 9h30, daqui a um minuto, saindo dados sobre vendas do varejo. Às 11 horas temos estoques de empresas e às 11h30 nós temos estoques de petróleo. Tá? Finalmente, às 15 horas, nós temos a leitura do livro bege, que costuma enrolar bastante e dar uma movimentação grande no pregão. Tá? Uma vez que demora para fazer a leitura, então conforme eles vão lendo lá, o pregão vai movimentando aqui, isso acaba sempre enrolando um pouco ao final da tarde. Tá? Então fiquem atentos após as 15 horas, a gente deve enfrentar um período de consolidação antes e também depois aqueles movimentos bem difíceis de prever, ou seja, eles leem uma frase lá, estoura tudo para cima, depois leem outra frase, estoura tudo para baixo.
livro bege é sempre complicado de trabalhar, tá? Então fiquem atentos a esses horários aí, como eu disse, 9h30, 11 horas, 11h30 e 15 horas, que a gente deve ter alguma volatilidade, tá? Então, gente, vamos lá. As preocupações do mercado com relação a vendas, tá? Pelo que eu tive pesquisando na parte da noite aí, estão principalmente concentradas no preço do petróleo, tá? Então, existem já vários estudos aí, o petróleo acima de $100, ele inviabiliza a retomada da demanda após a crise de 2008, tá? Então a gente ainda está se recuperando. A economia americana não está totalmente recuperada e o petróleo acima de $100 prejudica, tá? Então já tem agências aí reduzindo a projeção do PIB, tanto nos Estados Unidos quanto na União Europeia, enfim. E já existem também previsões de que o petróleo pode ceder forte nos próximos dias ou semanas, no curto prazo, vamos chamar assim, algumas previsões de até $15, tá? Então por isso que o mercado está cedendo tão forte, a explicação que eles estão encontrando, o pessoal está preocupado com relação ao preço do petróleo, a perspectiva de uma realização do preço do petróleo no curto prazo, tá? Vamos ver como é que vai ser o pregão então? Vocês veem aqui na minha tela, gente, o gráfico do Ibovespa, como eu disse para vocês, muito feio no dia de ontem, cedendo forte, com volume bem expressivo, tá? Então não há por que a gente duvidar das vendas, tá? Então, o Márcio Gouveia escreve lá, hoje o Ibovespa sobe, é possível até que ele suba, tá, Márcio? Só que a gente não vai acreditar nisso, a gente não vai levar isso a sério, tá? Porque o que nós temos é volume altíssimo na venda no dia de ontem, fechando muito próximo da mínima do dia, e não conseguimos fechar acima de 67 mil, que era a grande briga do final do pregão, tá? Então o que demonstra aí muita fraqueza no mercado, muita vontade de vender, tá? Então a gente não vai acreditar em compras. Se o mercado subir, é uma mera correção da tendência de baixa, tá? Não acredito que a gente vá fazer máximo em relação a ontem, ou que a gente vá subir muito forte no dia, tá? Eu acho que a gente pode corrigir sim, mas existe uma grande probabilidade de continuar caindo, tá? Então a gente vai focar aqui em vendas, porque é isso que o preço está nos mostrando, tá? Para quem não conhece o nosso estilo de trabalho, quem não conhece o estilo das nossas análises, nós não tentamos fazer previsão, tá? A gente não prevê nada, a gente simplesmente observa e age, tá? Então, o que nós temos observado nos últimos dias? Está todo mundo vendendo, tá? É essa a ideia. Se está todo mundo vendendo, a gente vai vender também, tá? Não tem por que a gente acreditar que vai reverter a tendência. Vamos acreditar que o pessoal vai continuar vendendo e que a gente vai continuar tendo lucro na ponta vendedora, tá? Eu acho que é essa a ideia para o dia. Vamos focar na tendência maior que é a venda, tá? Vocês vão ver que se o mercado subir, ele deve subir com pouco volume, os trades para cima vão ser enrolados, enfim, o negócio é para baixo. Se for para baixo, vai tudo derreter. É assim que a gente gosta, tá operando vendido forte e faturando alto. Então, pessoal, Ibov hoje, ficar de olho aí na perda dos 66.721. Se alguém não reparou ainda, nós estamos exatamente no miolo daquela grande consolidação de fevereiro e de março, tá? Então agora a gente vai ter que ficar de olho aí para ver se vamos passar reto por essa consolidação. O mercado deve encontrar suporte grande aqui nos 66 mil pontos, tá? Eu acredito muito no teste dos 66 mil pontos, que é a mínima dessa consolidação aqui. E daí a gente vai ter que ver se vai segurar por aí ou se vai continuar rumo aos 64, tá? Pelo que a gente tem visto, o negócio não está muito bonito não, tá? Então, a não ser que algo mude substancialmente, a gente pode acreditar na continuidade da tendência de baixa, tá? Então fiquem de olho aí. Perdendo 66.721, tem tudo para lá testar 66 mil e posteriormente lá testar ainda 64 mil pontos, tá? Nós temos índice americano, como eu disse para vocês, corrigiu nas médias, uma mera correção nas médias, tá? Então está tudo tranquilo nos Estados Unidos, não tem muito o que falar. Correção normal, vem de nova máxima. A questão é a seguinte, volto a mostrar para vocês. Vários pregões aqui, certo? Se vocês observarem, vários pregões subindo aqui com volume muito baixo. E quando chegou próximo aqui aos 12.400 pontos, a venda entrou forte e o volume também aumentou, tá? Então, observem o candle de ontem, volume já um pouco maior. Então, o mercado está trabalhando com volumes maiores na venda do que na compra, tanto lá fora quanto aqui.
Tá? Então, apesar de ter subido forte lá fora, o volume de venda nos parece estar sendo intensificado aí, tá? Nós temos, gente, deixa eu mostrar para vocês aqui, esqueci de abrir, vamos lá, broco. Deixa eu abrir o meu broco aqui. Vou mostrar os futuros americanos para vocês. Só mais um minutinho quando eu estou abrindo aqui o sistema, tá, pessoal? Enquanto eu abro lá, vocês estão vendo aqui o nosso índice futuro, tá certo? Do IBOV. Trabalhando dentro dos limites do candle de ontem, tá? Mais ou menos como a gente falou para vocês que deveria acontecer nesse início, tá? Então, uma recuperação, uma correçãozinha, mas ainda bem longe da máxima de ontem, ainda sem perspectiva de fazer máxima, de retomar a tendência de alta, tá? Aqui nos 15 minutos vocês podem ver que ele está chegando na média lenta, está chegando também próximo aqui na média do gráfico horário, que essa aqui está por volta lá dos 69 mil pontos, tá? Então ele deve encontrar já uma zona de resistência por aqui. Vamos esperar que desenvolva a tendência, vamos esperar que ele volte a movimentar, que ele continue a movimentar, para a gente não ficar aí simplesmente consolidando o restante do dia nessa região. Tá? Eu, particularmente, gostaria de ver um pregão de queda forte, porque é aí que vão estar os nossos lucros. Tá? Pregão de alta vai ser difícil de operar, vai ser complicado. Depois de ontem, o pessoal não vai acreditar muito nessa compra, e eu não acredito que vai entrar um volume muito alto nesse sentido. Tá? Então observem aqui, já na abertura do índice futuro, vocês podem ver que ontem abriu caindo, o volume foi bem acima da média, hoje abriu subindo, já um volume metade do normal, vamos dizer assim. Tá? Então, como o mercado está subindo nessa fase, o volume costuma cair radicalmente. Tá? Então esse é o nosso futuro, por enquanto a expectativa é uma definição, não temos definição ainda, estamos trabalhando dentro dos limites do candle anterior, e eu acho que a gente deve ficar de olho aqui no futuro, nos valores de 67.897 pontos, ou então, aqui, o que eu acho mais difícil acontecer, 69.241 pontos. Tá? A partir daqui rompe a máxima do dia de ontem, entra em tendência altista, e a partir daqui rompe a mínima. Tá? Lembrando que se romper a máxima, tem também aqui a média rápida do gráfico diário, a média lenta e a média do gráfico semanal. Tá? Então aqui nessa região de 69, 69.400, mais ou menos por aqui, já tem nova resistência. Então vai ser difícil operar comprado no dia hoje. A gente vai ter que ver o que vai acontecer. O futuro americano agora subindo bem, como vocês estão vendo aqui, 0,6% de alta, então recuperando parcialmente as quedas do dia de ontem. Tá? Então tem tudo para desenvolver aí os futuros. Vamos ver como é que vai acontecer a abertura do Dow depois, tá, gente? Vamos lá, recomendações da nossa equipe para compra, tá? Apenas um papel BVMF3, tá? Que está deixando aqui um invertido exatamente em cima das médias, tá? Observe que ela chegou a romper as médias, no final recuperou e fechou exatamente em cima delas, tá? Me agrada muito essa condição. E vamos ficar de olho na BVMF, caso ela rompa aqui os 11,90, tem tudo para ir lá buscar a máxima aqui dos 12,49. Isso se o mercado subir, evidente, tá, pessoal? Então fiquem atentos a essa correção aqui nas médias da BVMF3. Acima dos 11,90 ela pode buscar os 12, posteriormente os 12,49, tá? Então acho que vale a pena acompanhar aí a BVMF3, tá? Nós temos, além da BVMF3, temos as recomendações de venda, tá? Então não temos mais muita recomendação de compra para o pregão de hoje, tá certo? Como eu disse para vocês, a gente acredita mais na venda do que na compra. Então vamos às recomendações de venda para o dia, tá? Primeira recomendação, BBAS3, tá certo? Vocês estão vendo aqui, o BBAS cedeu bem no pregão de ontem, recuperou um pouquinho no final, mas em função muito da consolidação, tá certo? Então eu acho que vale a pena a gente ficar de olho aí. Se ele perder
esses 28,05, esses R$ 28, vou arredondar isso aqui para ficar um pouco mais claro. Então a posição aqui R$ 28. Se perder os R$ 28, gente, tem tudo para buscar lá os 27,36, certo? Então que é o fundo anterior aí. E vamos ver daí se vai conseguir romper, tá? Um volume altíssimo para o BAS ontem, muito bonito. E fiquem de olho caso ele perca aí esses R$ 28. Eu acho que pode ficar bem bonito, tá? Nós temos também BBDC4, deixando invertido aqui nas médias, tá? Só que ele não vem de nova máxima, segurou aqui nesses 33,90, 33,95. E os bancos estão pesados nos últimos dias aí, tá? Então a gente pode ainda, apesar de já termos um invertido, como a gente está achando o mercado muito pesado, ainda vale a pena acompanhar. Muito cuidado, claro, a partir de 31,56 vale a pena a gente acreditar novamente em venda nos bancos e buscando alvos aí de, vamos lá, 29, 30 reais, R$ 31 primeiro, vamos colocar assim, tá? Então essa região aqui primeiro dos R$ 31, mais ou menos aqui. Depois temos R$ 30, então temos um alvo bem interessante para o Bradesco continuar corrigindo, tá? Então vale a pena acompanhar, perdendo aí os 31,56, tem tudo para continuar cedendo, tá? Temos também Itaú e TUB4, que o Saulo solicitou análise lá, inclusive no chat, tá? Inclusive, eu gostaria de dar parabéns aqui no meio do call para o Saulo, tá? O Saulo, ele é aluno nosso já há bastante tempo, fez todos os nossos cursos, está com a gente há algum tempo. E quem tiver no curso hoje vai ver que o Saulo, a partir de hoje, faz parte da nossa equipe, tá? Então, o Saulo, a partir de agora, é o nosso moderador, junto com o Daniel também, tá? Então, Saulo, meus parabéns, seja bem-vindo à equipe da Interinvest, com certeza você vai agregar muito para a nossa equipe aqui, tá? Para o nosso trabalho. Então, vamos lá. O Itaú, gente, é a mesma condição do Bradesco, tá? Ele deixou, de fato, um invertido aqui no diário. A gente precisa levar isso em consideração, certo? Agora a questão tá pesado, gente, está caindo muito forte. Então, no final do pregão ontem consolidou tudo e era propício para a formação desse tipo de candle. Então, não vamos levar muito a sério isso até a gente ver uma confirmação, certo? Vamos ver uma confirmação primeiro para depois a gente poder aí sim acreditar, tá? Então a gente vai, a partir dos 36,70, a gente pode ainda acreditar em venda nos bancos, tá? Pode ser que a gente esteja errado, pode acontecer, mercado é mercado, ninguém tem razão aqui, tá? Agora, a gente está acreditando em venda, tá? Então eu não recomendo compra por enquanto. Se por acaso o mercado estourar para cima com volume, a gente puder acreditar nisso, acompanhe então a partir dos 37,31, tá? Aí eu acho que pode continuar desenvolvendo aí. Então esse é o Itaú e o código é ITUB4, tá? Temos lá a CSNA3, muito feia a CSN. Ontem rompeu mínima, acabou voltando junto com todo o mercado que consolidou. Fiquem de olho nela, perdendo aqui 25,18. Ela tem tudo para continuar cedendo, tá? E buscar lá os 24,74, que é aqui o fundo anterior, tá? Está localizado mais ou menos nessa região aqui, tá certo? Então fiquem de olho aí, CSNA3, perdendo 25,18, ela deve dar mais uma afundada, deve ceder um pouco mais forte, tá? Temos aqui a Usiminas, o ZIN5, também feia no pregão de ontem, mais uma recomendação de venda da nossa equipe no call ontem. E temos aqui, gente, perdendo 18,37, ela tem tudo para continuar cedendo e buscar lá os R$18, 17,97, tá certo? Então, vale a pena acompanhar os Minas, volume forte na venda dela ontem também. Vocês estão vendo que vários ativos aí, gente, estavam fortíssimos na venda, tá? Então, é essa a tendência que a gente tem observado. Então, acompanhem aí, perdendo 18,37, tem tudo para continuar cedendo e buscar lá os R$18, tá? Temos também Vale 5, tá? A Vale ontem entrou em tendência, ontem movimentou, então a gente passa a se interessar novamente por ela, tá? Eu disse para vocês ontem que nós não estávamos interessados e ontem ela movimentou. Então, a partir da hora em que movimenta, a gente também passa a se interessar, tá? Então, fiquem de olho na Vale, perdendo aqui os 46,37.
ela pode vir testar esta mínima aqui esquisita que ela deixou aquele dia, lá os R$46, 45,80, e perdendo isso aqui tem tudo para ir lá buscar R$44,60, tá? Então muito bonito também para uma venda. Acompanhem aí. O ativo é Vale e o código é Vale5, tá? E temos a Petro também, que a palavra que eu recebi aqui no e-mail do pessoal da análise é esticadaça, tá? Então a Petro está esticadaça, mas sempre vale a pena acompanhar, porque nada caiu tanto que não possa cair ainda um pouquinho mais, né? Então, muito feia a Petrobras, com volume altíssimo ontem, cedendo muito forte, montando pivô de baixa. E eu falei para vocês da Petro, alguns dias atrás, da formação de um provável M, quem gosta de figuras. A gente não opera figuras, mas quem gosta de figuras, a Petro falhou um topo e rompeu a linha média, tá? Então o alvo dela agora seria aqui, ó, neste fundo, tá? Então esta aqui seria a linha média, essa flechinha aqui. Para vocês é um pouco difícil de ver, mas aqui seria a linha média, tá? Aqui os dois topos e aqui seria o alvo dela, R$26, tá? Então não está muito longe não, gente. Ontem ela bateu em 26,56. Então, pessoal, perdendo 26,56, a Petro tem alvo lá em R$26, 25,96, mais precisamente, tá? Então vale a pena acompanhar a Petro aí. Se ela continuar cedendo, perdendo esses 25 e 26 reais, pode continuar cedendo, tá? Continuar desenvolvendo. Temos aí a Rossi também, RZ3, cedeu muito forte no pregão de ontem e pode continuar desenvolvendo, tá, gente? Fiquem de olho, perdendo aí os 13,94, ela não conseguiu nem fechar acima de R$14, então demonstra muita fraqueza, também volume altíssimo na venda. Perdendo 13,94, ela pode ir lá buscar a região aqui dos 13,40 e depois dos R$13, tá? Mais ou menos aqui, certo? Então, fiquem de olho aí, o ativo é Rossi, o código é RZID3, tá? Acho que a partir dos 13,94 a gente se interessa por uma venda nesse ativo, tá? Temos aí também Cyrela, a mesma condição, cedeu menos a Cyrela ontem, mas também ela já continua ainda bem descontada, então é um ativo que sempre pode voltar a ceder forte, tá? Fiquem de olho na Cyrela, perdendo aqui os 15,55, ela deve buscar lá os R$15, e se romper R$15, pode ir lá buscar sim as mínimas lá em 14,68, tá? Então vale a pena acompanhar a Cyrela também, tá? Temos lá a Gafisa, muito feia a Gafisa, cedendo muito forte nos últimos 3 pregões, e continua o sofrimento dela aí, vamos chamar assim. Perdendo os 10,31 a Gafisa, ela tem tudo para continuar cedendo e vai entrar agora nesse miolo, entrou ontem, já nesse miolo dessa consolidação, tá? Então o alvo seria a mínima da consolidação em 9,62, tá? Ela pode ir lá buscar os R$10 e depois disso ela pode ir lá buscar os 9,62, tá? Temos também a PDGR3, vou mostrar rapidamente para vocês porque é a mesma configuração das outras, tá? Elas estão bem semelhantes. A mesma coisa, a PDG, o ponto de interesse dela é 9,25, tá? Perdendo 9,25, ela já, como a Gafisa, voltou para o meio da consolidação e o alvo passa a ser a mínima da consolidação, exatamente aqui neste ponto de 8,70, 8,50, alguma coisa nesse sentido, tá? Temos MRVE3, essa bem consolidada, tá? Sem grandes movimentações, mas ela tem um ponto interessante lá em 12,70, tá? Então se ela for tentar testar isso aí lá, perdendo os 13,13 de ontem, deve buscar os R$13, e perdendo os R$13 ela deve buscar 12,70, que é a mínima dessa consolidação aqui, tá? Finalmente temos MMXM3, dando um sinal de correção no diário ontem, tá? Então podemos ficar de olho na MMX para uma possível correção até as médias. O ativo está em tendência de alta, ela está bonita, mas a gente pode acompanhar aí, caso perca os 10,83, ela pode ir lá buscar a região dos 10,35, que é a região da média do semanal, 10,20, que são as médias do diário, tá? Então tem um alvo bastante interessante. Caso perca 10,83, ela pode continuar cedendo aí, buscando as médias do diário, tá? E finalmente temos a OGX-P3. Vocês estão vendo aqui, cedeu bem a OGX ontem, está muito próxima de montar um pivô de baixo.
Então nos interessamos por ela a partir dos R$ 19,14, com alvo primeiro em R$ 19,00 e depois aqui em 18,24, que seria este fundo anterior. Tá? Acho que vale a pena acompanhar também. Como eu disse, perdendo 19,14 com alvo lá em 19, depois em 18,24, ok? Essas eram então as recomendações do dia. É claro que ainda continuamos de olho em JBS, que a gente sempre está de olho nela, consolidada há vários pregões, e a gente está sempre de olho no rompimento desse 5,74, que continua muito próximo, ou dos R$ 6,00 para cima, e continuamos de olho também em COSAN, CSAN3, tá? O ativo não corrige e também não cai mais. Perdendo 23,60, a COSAN pode dar mais uma bela afundada, então vale a pena a gente acompanhar também, certo? Bom, gente, do que o pessoal pediu lá, eu fiquei devendo ainda TNLP4, tá? A Telemar. A TNLP está muito afastada das médias e deixou um candle bem esquisito aqui, tá? Então eu recomendo cautela com esse ativo. Para compra, só se ela romper 29,54, tá? Se fizer nova máxima. Mas com muito cuidado, porque ela está muito esticada. E para venda, ela pode ficar interessante se ela perder aí 28,73. Ela passa a ter alvo lá em 27,87, tá? Então tem quase R$1 de alvo aí, 3%, é um alvo bem interessante. A minha recomendação para você, Jonas, é a seguinte: imagina o mercado como um elástico, tá? Em que você começou a puxar aqui, você esticou. Quanto mais você estica, mais próximo de voltar ele está, tá? Então, sempre tenta fazer essa comparação com o elástico para você evitar comprar topo, que pode ser bem perigoso, tá? A última análise do dia, GGBR4, solicitada pelo Rafael, ela está assim bem próxima à mínima lá, que é 19,35, tá? Então vamos colocar no semanal, para vocês poderem visualizar aqui. É isso aí mesmo, ela está bem próxima da mínima de 2010 agora, tá? Se ela fizer essa mínima, que é 19,35, ela fechou a 2 centavos dessa mínima, aí ela fica mais feia ainda, tem alvo em R$19, depois tem alvo em 17,81. Muito bonita a Gerdau, tá certo? Acho que vale a pena acompanhar aí. Aliás, eu peço desculpas, o Rafael falou a Gerdau, muito bem observado, a Gerdau está na nossa recomendação de venda. Eu simplesmente pulei ela sem querer aqui, mas ela está sim, tá? Entre os Minas e Vale eu deveria ter falado da Gerdau, eu esqueci. Então, Rafael, muito bem visualizado, é um dos ativos mais bonitos para o dia para uma venda aí. Vale a pena acompanhar, vale a pena ficar de olho sim, ok? Bom, gente, encerrando o call, como eu sempre disse, nosso tempo está acabando. A gente tem parceiros, nós transmitimos ao vivo todos os dias para o site guiinvest.com.br. Grande abraço para os nossos amigos do Guiinvest, aliás. E eu digo para vocês hoje em terem cautela, tá? Gente, não acreditem que está tudo certo, que o mercado está bonito, que caiu forte ontem, pode subir forte hoje, vamos sair comprando, porque não é essa a realidade, tá? A realidade do mercado está muito feio, está todo mundo vendendo, o volume está enorme na venda. Então, o que pode acontecer hoje é uma mera recuperação, é só um repique da tendência de baixa que a gente tem visto aí nos últimos dias, tá? Pode ser que semana que vem a gente diga para vocês que está tudo bonito, que é para comprar tudo. Isso acontece em período de consolidação, tá? Agora, a tendência para hoje, para ser que a gente tem visto na semana, é muito feia. Então, muito cuidado com operações compradas, porque é muito fácil você tomar um stop, tá? Se a gente precisar operar comprado, a gente vai ter que trabalhar dentro do pregão para ver o que está mais bonito, o que está acontecendo dentro do pregão, para daí sim a gente escolher os ativos que podem estar mais fortes, tá? Não temos nada em vista para compra graficamente. E se isso acontecer, a gente stop sempre muito curto, foco em rompimentos e operações mais seguras, sem correr grandes riscos. A gente pode correr risco hoje na venda, não na compra, ok? Grande abraço a todos. Convido, como sempre, a participar do nosso curso ao vivo durante o pregão. Vocês podem fazer um teste lá de 7 dias gratuitamente. A Silvia vai colocar para vocês o endereço lá no chat, www.interinvesteducacional.com.br. Silvia, por favor, vai colocar o endereço para vocês lá no chat. E vocês podem acessar tranquilamente, participando 7 dias gratuitamente durante o pregão, ok? Um grande abraço e até amanhã, pontualmente às 9h20, em mais um call de abertura da Interinvest.